Vamos dar prosseguimento. E agora, ó, vamos para o artigo 14, sobre a teoria geral do crime. Essas regras gerais sobre os crimes. Coloca aí, por favor, na tela. O 14 diz: disse o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentado, quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade da gente. Circula isso, ó. Sublinha isso, circunstâncias alheias à vontade da gente. Pena da tentativa. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a regra correspondente ao crime consumado. Sublinha, diminuída, tem que saber, de 1 a 2 terços. Então, o que diz o artigo 14 do Código Penal? No direito penal, os crimes são consumados. No homicídio, por exemplo, matar alguém, quando a conduta do autor encaixa em todos os elementos do tipo penal. Aí o crime está consumado. Pena, no caso do homicídio, de 6 a 20 anos. Só que os crimes podem ser tentados. O direito penal pune também a tentativa do crime. No homicídio, o autor iniciou a execução do crime, uma facada na vítima, 2 facadas, 3 facadas, foi dar a 4ª, alguém o segurou e salvar a vítima. Tentativa de homicídio, homicídio tentado. Então, por exemplo, no caso do homicídio, ó, ele pode responder por homicídio consumado, 121 do Código Penal, que a pena é 6 a 20 anos, ou um homicídio tentado, tentativa de homicídio, 121, por exemplo, combinado com o 14, inciso 2 do Código Penal. Sempre que o crime for tentado, ou seja, o autor inicia a execução e não consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, é o artigo combinado com o 14, inciso 2. Homicídio tentado, tentativa de homicídio. E quando o juiz condena o réu por um crime na forma tentada, tentativa de homicídio, tentativa de furto, tentativa de roubo, tentativa de estupro, ele vai calcular a pena como se o crime fosse consumado, e lá no final do cálculo, por ter sido só tentado, por não ter sido consumado por motivo alheio à vontade do autor, o juiz diminui essa pena de 1 terço a 2 terços, tá? Então, conhecendo a lei, o artigo 14 é claro, no direito penal, os crimes são consumados ou tentados, tá? Muito bem. Vamos para o artigo 15 do Código Penal Brasileiro, que traz também um instituto que se aplica aos crimes. Coloca na tela, artigo 15 diz: desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que sublinha voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Vem aqui comigo, artigo 15, no que concerne, então, a chamada desistência voluntária ou o chamado arrependimento eficaz. Diz o seguinte, ó, ele diz o seguinte: quando o autor inicia a execução de um crime, presta atenção, e não consuma por motivo alheio à sua vontade, ele vai responder por aquele crime na forma tentada. Se o autor está com uma faca, encontra o seu desafeto, com o dolo de matá-lo, dá uma facada, 2, 3, vai dar a 4ª, alguém o segura, e ele não consuma, não alcança o resultado final, ele vai responder por um homicídio tentado, tentativa de homicídio. E na pena, o juiz vai calcular a pena como se fosse consumado, e pelo fato de ter sido só tentado, diminui essa pena no final de 1 terço, 2 terços. Hipótese 2. O autor está com uma faca e deseja matar seu desafeto, e ele o encontra, dá uma facada, 2, 3, vai dar a 4ª, e ele, por ato voluntário, para e pensa: o que eu estou fazendo? Ele para e evita o resultado, por ato voluntário. Ele vai ser beneficiado por algo que se chama desistência voluntária ou arrependimento eficaz, tem que evitar o resultado, e vai ser punido não por tentativa daquele crime que ele queria, não por tentativa de homicídio, mas um crime com pena menor que ele consumou até ali, uma lesão corporal. Aí vai lá para o 129, aí tem que ver se é leve, grave, gravíssimo, ok? Mas é menos grave que tentativa de homicídio. Então, o artigo 15
trata de dois institutos de direito penal, chamados desistência voluntária, o autor para durante a execução e evita o resultado, ou arrependimento eficaz. Ele iniciou a execução do crime, já praticou todos os atos executórios, mas ainda não consumou o crime. Aí, por ato voluntário, ele impede que o resultado ocorra. Ato voluntário dele é um arrependimento eficaz. Neste caso, ele não vai ser punido penalmente por aquele crime que ele queria na forma tentada, mas sim um crime menos grave, com pena menor que ele consumou até ali. Por isso que nós temos que conhecer o Código. Tudo isso a gente aplica nos casos concretos. Então, o artigo 15, repetindo, ele trata de dois grandes institutos de direito penal, chamado desistência voluntária e arrependimento eficaz. Mas, repito, para o autor beneficiar-se penalmente por tais institutos, tem que evitar o resultado. Senão, ele responde normalmente por aquele crime, por exemplo, de forma consumada, tá? Então, saber o nome disso. O artigo 16 traz um outro instituto de direito penal, mas agora cuidem o nome, chamado arrependimento posterior. Esse posterior aqui é depois da execução do crime, depois da consumação. Coloque na tela, artigo 16, nos crimes cometidos, sublinhe isso, sem violência ou sem grave ameaça à pessoa, um furto, uma apropriação indébita, um estelionato, um peculato, reparado o dano ou restituída a coisa à vítima, sublinhar, até o ato de o juiz receber a denúncia do Ministério Público ou a queixa-crime da vítima, uma ação penal privada, por ato voluntário do agente, comprovado isso, ele vai ser processado, vai ser condenado e vai ter a pena. Mas a pena dele será reduzida lá no cálculo final pelo juiz de 1 a 2/3. Então vem aqui, ó, não confundam o que é o arrependimento posterior, ó. Posterior, depois que o crime se consumou. O que é isso? O autor cometeu o crime, consumou, um furto, por exemplo. Se a qualquer momento, depois que ele consumou, por ato voluntário dele, ele vai lá e devolve a coisa à vítima ou repara o dano à vítima, antes do juiz receber a denúncia ou receber a queixa-crime lá no processo penal, ele vai ter um benefício na sentença, a diminuição da pena de 1/3 a 2/3. Por isso que o arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena. O arrependimento posterior, ó, posterior depois da consumação, é uma causa de diminuição de pena, é uma minoria da pena somente. Mas, veja bem, esse instituto chamado arrependimento posterior, e eles podem te perguntar na prova no que consiste o arrependimento posterior, só cabe o juiz aplicar lá na sentença, quando for o caso, em crimes cometidos sem violência ou sem grave ameaça à pessoa. Isso não cabe no homicídio, não cabe no roubo, não cabe no estupro, não cabe na extorsão, pois todos esses crimes são cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, segundo os elementos desses tipos penais. Tá? Então, artigo 16, arrependimento posterior. Então, não posso confundir o artigo 15, que trata de um instituto chamado arrependimento eficaz, com o 16, que trata de um instituto chamado arrependimento posterior. Daqui a pouco eles perguntam, segundo o Código Penal, é correto, marque. Ou eles copiam o artigo 16 e perguntam o nome desse instituto do artigo 16. No caso, é um arrependimento posterior, tá? Mas, vamos lá, tá? Vamos lá? Agora, artigo 17. Artigo 17. Tá? Artigo 17. O artigo 17 é o crime impossível. Tá? Ele fala assim, ó, não se pune a tentativa quando por, sublinha, ineficácia absoluta, total,
do meio ou por absoluta impropriedade total do objeto, é impossível consumar-se o crime. O crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade do fato. Tá? E o que é o crime impossível? Tá? O que é o crime impossível? Vem cá. O crime impossível consiste no seguinte, ó, é uma conduta do autor, ele quer alcançar o resultado final, mas o meio pelo qual ele está praticando a sua conduta, ou o objeto contra o qual ele está praticando aquela conduta, ele jamais vai chegar no resultado. Ele nunca vai atingir o resultado. Então, aquele fato dele nunca será típico. Então, nunca haverá crime. É o caso de uma pessoa que quer matar seu desafeto B. E ele encontra seu desafeto B deitado num banco, na praça, achando que ele está dormindo, dispara 5 vezes nele uma arma de fogo e a perícia depois comprova que ele já estava morto. Não tem como matar uma pessoa que já estava morta. Isso é um crime impossível de homicídio, dada uma impropriedade total, plena do objeto contra o qual está praticando a conduta. Ele nunca vai conseguir consumar, no caso, o homicídio. É um crime impossível de homicídio. Nesse caso, não se pune nem a tentativa. Ele não vai responder nem por tentativa de homicídio, não responde por nada. Porque no direito penal, os crimes são tentados ou consumados. No crime possível, no exemplo que eu dei, ele não vai responder por homicídio consumado e nem tentado, porque ele nunca ia chegar no resultado. É um crime impossível de homicídio. Por isso que o crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade do fato, tá? Da tipicidade do fato, ok? Muito bem aqui, tá? Muito bem aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente, ó, artigo 13 do Código Penal, fala sobre o nexo de causalidade. Artigo 14 do Código Penal, inciso 1º, trata do crime consumado, inciso 2º, do crime tentado. O artigo 15 trata da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz. O artigo 16 trata do arrependimento posterior, tá? O artigo 17 trata da figura do crime impossível, ok? Artigo 18, já que nós estamos trabalhando com regras gerais sobre os crimes, tá? O artigo 18 diz, coloca na tela, disse o crime doloso, tá? O crime é doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Culposo, tá? Quando o agente deu causa ao resultado, por imprudência, negligência ou imperícia, tá? Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, sublinha, senão quando o pratica dolosamente. O que isso quer dizer? Vem aqui comigo. Quando eu vou estudar os crimes em espécie, todo o crime ele é em regra doloso. Todo o crime ele é em regra doloso. O crime culposo é uma exceção. Então, uma pessoa só vai responder penalmente, né, por um crime quando pratica aquelas condutas do Código Penal, das leis penais especiais, dolosamente, intencionalmente. O dolo é uma elementar do tipo penal. Os crimes culposos são exceções. Só vai haver um crime culposo quando o tipo penal admitir, prever a modalidade culposa, tá? Ok? A modalidade culposa, ok? Por que eu estou dizendo isso, tá? Na verdade, tá?
O que nós estamos dizendo isso? Na verdade, tem que saber que os crimes são dolosos ou os crimes são culposos. Tá? Os crimes são dolosos ou os crimes são culposos. Então, quando eu ler um tipo penal, aquela conduta é crime quando o autor praticá-la dolosamente. Quando o autor praticá-la dolosamente. O crime culposo é uma exceção. Só vai haver crime culposo quando prevista a forma culposa em lei. Tá? Quando prevista a forma culposa em lei. Então, por exemplo, se eu pegar o homicídio, constitui crime de homicídio, matar dolosamente alguém. O dolo, ele faz parte do tipo penal. Pena, 6 a 20 anos. Tá, professor, e homicídio culposo é crime? Tá lá no 121 para terceiro. Se o homicídio for culposo, tá? A pena é de 1 a 3 anos. Então, o homicídio ele tem uma tipicidade, né? Seja na forma dolosa, seja na forma culposa. Se não existisse o 121 para terceiro, o homicídio só seria crime quando o autor matasse dolosamente a pessoa. Dolosamente a pessoa. Tá? Ficou claro? Ficou claro? Por isso que, repito, os crimes, em regra, são dolosos. Tá? Ficou claro? São dolosos, ok? A regra é o crime ser culposo, ok? A regra é o crime ser culposo. Então, nós temos que saber o que é dolo e o que é culpa no direito penal. Vou repetir, segundo o Código Penal, todo o crime em regra ele é doloso. O crime culposo é uma exceção no direito penal. Tá? Todo crime em regra é doloso. O crime culposo é uma exceção no direito penal. Então, sempre que eu ler um tipo penal, o dolo ele já é uma elementar do tipo penal. O crime culposo, para ver que uma forma culposa, tem que haver previsão expressa em lei da forma culposa, tá? Sob pena de atipicidade da forma culposa. Muito bem. Pergunto aos nossos alunos, até aqui tudo bem? Pessoal, vem aqui, ó. Esses artigos aqui da teoria geral do crime, da teoria geral do delito, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que estamos vendo até agora, e também até o 28, você estuda pensando assim, ó, provavelmente a banca virá, segundo o Código Penal, é correto afirmar que eles podem, por exemplo, copiar o artigo 18, ó, e aqui falar, ó, que todo crime em regra é culposo, o crime doloso é uma exceção. Errado. Todo crime em regra ele é doloso, o crime culposo que é exceção. Por isso que você tem que conhecer a lei. A banca examinadora para a tua prova do CTSP, ela vai querer saber se o candidato, se a candidata conhece os artigos de lei. E como o nosso Código Penal é imenso, tem muito artigo, o professor selecionou aquilo que provavelmente é aquilo que vão te mandar em prova. Por isso que tu tens que ler o código com olhos de quem vai fazer uma prova que vai te perguntar o que está na lei. Por isso que a leitura repetida nestes casos, ela é essencial, pois quanto mais conheceres o Código Penal, com absoluta certeza, com 100% de certeza, eu digo, mais tu estarás preparado, mais tu estarás preparada para a tua prova do CTSP. Nós temos que estudar para uma prova de um concurso, aqui no caso CTSP, e é um concurso, sabendo como que aquele conteúdo me é perguntado em prova. Isso facilita
a absorção do conteúdo e eu estou mais preparado para o meu objetivo, ok? Tá? Então é importante nós sempre termos esta consciência, estudar, sabendo como que aquilo é perguntado em prova. Um outro artigo que o professor também destaca, tá aqui, ó, é o 23. Porque o 23 coloca na tela, diz, ó, exclusão da ilicitude. Não há crime, para ser crime, o fato tem que ser típico, antijurídico culpável. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. O agente que em qualquer das hipóteses artigos, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, o artigo 23 traz o que a gente chama de causas que excluem a ilicitude do fato. Causas que excluem a antijuridicidade do fato e exclui o crime. Não haverá crime naquela hipótese e o autor não vai receber pena. Até porque, para haver crime, o fato que a pessoa praticou tem que ser típico, mais antijurídico, ilícito, antinormativo, mais culpável. Neste caso, quando uma pessoa mata outra, por exemplo, em legítima defesa, está caracterizada a legítima defesa, ainda que o fato dela seja típico de homicídio, não será antijurídico, pois a legítima defesa é uma causa que afasta a antijuridicidade, a ilicitude. O artigo 23 é uma norma permissiva de conduta. Ele permite o autor agir nessas hipóteses. Então, ó, quem age em estado de necessidade, quem age em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de um direito que ele lhe confere, não vai haver crime, porque o fato vai ser típico, mas não será antijurídico, então não vai haver crime. O artigo 23 do Código Penal Brasileiro elenca as chamadas causas gerais que excluem a ilicitude do fato, que excluem a antijuridicidade do fato. Então não vai haver crime. Coloque na tela. Por conseguinte, além de você saber quais são as causas que afastam a chamada ilicitude do fato, que afastam a chamada antijuridicidade do fato, o Código Penal, ele te explica no 24 aqui, ó, o que é o estado de necessidade. Aí tem o parágrafo primeiro, o parágrafo segundo, e o 25, o que é a legítima defesa e parágrafo único. Vem aqui, ó, meu aluno, minha aluna, você tem que ter domínio do que seja estado de necessidade. Eu tenho dois bens jurídicos em perigo, sacrifico um para salvar o outro. Quanto a este um que eu sacrifiquei, não haverá crime, ainda que o fato seja típico, não será antijurídico, pois a lei permite eu agir em estado de necessidade. Aí não haverá crime. Legítima defesa é quando a pessoa se defende, de acordo com os meios necessários, de uma injusta agressão proveniente de outra pessoa. Tá? Usando os meios necessários até fazer cessar a agressão. A legítima defesa é uma norma permissiva de conduta. O Código Penal autoriza as pessoas a agirem em legítima defesa. Então também não haverá crime naquela hipótese, ok? Que aí está no artigo 24. Diferencie, então, 25, perdão. Diferencie o que é estado de necessidade do que é legítima defesa, ok? O 26, entrando na parte da imputabilidade penal, artigo 26, coloque na tela, diz o seguinte, é isento de pena o agente, o autor do fato, que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da sua ação ou da omissão, inteiramente, totalmente, plenamente incapaz de entender o caráter do fato ou determinar de acordo com esse entendimento. Redução de pena. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Vem aqui comigo. Nós temos no artigo 26 aqui do Código Penal a doença mental completa como a causa de exclusão da culpabilidade. Então, se a pessoa é um doente mental completo e mata alguém, furta, rouba,
ainda que o fato dele seja típico de homicídio, furto, roubo, ainda que seja antijurídico, não será culpável. A doença mental completa no direito penal é uma causa que exclui culpabilidade e exclui o crime, o autor não pode receber pena. Aí, se ele for doente mental, ele recebe a chamada medida de segurança, artigo 96 a 99 do Código Penal. E o 26, parágrafo único, ele traz ali o semi-imputável, né? Ainda que a pessoa tenha uma doença mental, mas o perito diz na perícia que ela tinha parcial conhecimento do que estava fazendo, ele vai ser um semi-imputável. A semi-imputabilidade no direito penal é só uma causa de diminuição de pena, tá bom? Muito bem. Ainda o 27, coloca na tela, já foi objeto de prova do CTSP, 27, menores de 18 anos. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, no caso o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90. Então eu sei que a menoridade penal é uma causa também de exclusão da culpabilidade do fato. Se o menor de 18 anos furta, rouba, ele comete fato típico de furto, roubo, antijurídico, mas não culpável. A menoridade penal, ela exclui a chamada culpabilidade, o crime, portanto, a pena. Por isso que o menor comete ato infracional e recebe medida socioeducativa lá nos termos do ECA, Lei 8.069 de 90, tá? A menoridade penal é uma causa que exclui a culpabilidade. Vem cá, vem aqui comigo. E vamos para encerrar aqui, ó, o 28. O 28 diz o seguinte, coloca na tela, não exclui a imputabilidade penal, não vai tornar o autor inimputável, não vai tornar inimputável quem age sob emoção ou paixão, quem age sob estado de embriaguez voluntário ou culposo, seja pelo álcool ou uma substância de efeitos análogos, um remédio antidepressivo, por exemplo. Parágrafo 1º, é isento de pena o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, e fica pericialmente comprovado isso, era ao tempo do ato que ele praticou, da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Eu tenho aqui a chamada embriaguez completa acidental. Se o autor agiu sob um estado de embriaguez completa acidental, isto sim é uma causa de exclusão da culpabilidade, porque o autor é inimputável, exclui o crime, aí não vai ter a pena. O artigo 28, parágrafo 1º, trata da chamada embriaguez completa acidental como causa de exclusão da culpabilidade do fato. Para a segunda, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o característico do fato ou determinar de acordo com o entendimento. Vem aqui comigo. Aí o 28, parágrafo 1º diz, né? Aí não é caso de embriaguez completa acidental. Aí o 28, parágrafo 2º, não é caso de embriaguez completa acidental. O 28, parágrafo 2º, aí só traz ali uma causa de diminuição de pena. Para o autor ser beneficiado pela chamada embriaguez completa acidental, é essa hipótese do 28, parágrafo 1º, tá? Que aí é uma causa, sim, no direito penal brasileiro, de exclusão da culpabilidade do fato. Então, ó, claro que nós temos que ler todos os artigos da nossa legislação, 1º ao 12, 13 ao 28, né, na parte geral que nos cobram. Eu estou dando destaque ao que é de principal, como vou fazer também na parte especial. Tem que ler tudo, conhecer todo o Código Penal, mas eu estou priorizando artigos numa aula de revisão. Então, aqui na parte da teoria do crime, ó, do 13 ao 28, o 13, o 14, o 15, o 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 são artigos, sim, meu aluno, são artigos, sim, minha aluna, que merecem atenção.
são artigos que possuem uma probabilidade maior de serem perguntados. Por isso que, encerrando essa parte 2 da nossa aula, eu peço que você tenha aqui uma atenção mais especial nesses artigos. Que você leia esses artigos aqui, ó, tentando saber, procurando entender como que aquilo vai ser perguntado na sua prova do CTSP. Isso facilita, pessoal, e muito o entendimento do conteúdo. Nós temos que saber o porquê nós estamos estudando. Vem cá, por que eu estou estudando essa parte do direito penal? Ah, é para uma prova do CTSP. Tá, mas vem cá, como que eles vão me perguntar essa prova na prova do CTSP? É esta mensagem que eu estou lhe passando. Isto faz toda a diferença no teu estudo, na compreensão do conteúdo para a tua prova. Ok, pessoal? Então, aqui nós encerramos já a parte geral do direito penal e nós vamos na parte 3 entrar na parte especial.